Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante que já voou por várias cidades do Brasil e do mundo e agora está pousando aqui novamente em São Paulo para mais uma temporada incrível, dessa vez dos profissionais da Nova Saúde. Tivemos um lançamento maravilhoso na livraria ontem e estamos aqui abrindo essa temporada com a Larissa e o Bonanza. Inclusive, essa temporada vai ser presidida pelo nosso organizador Bonanza. Eu só estou aqui hoje para dar essa abertura, não é, Bonanza? Então, bom dia e muito obrigada por estarem aqui. Meu bom dia para o universo, bom dia a todos os escritores, a todas as pessoas que amam a literatura e a essa maravilhosa editora Rafaela Perezin e toda a sua equipe. E é uma honra estar aqui com você e estar com os nossos alunos, escritores, doutores, né? É muito bacana. Muito obrigado. Obrigada. E Larissa, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, participar de tudo isso junto com vocês, com a Uzi, com esse meu mestre tão querido, que me agrega tanto. E meu nome é Larissa, eu sou dentista há 22 anos, casada, mãe, cristã, e é uma felicidade imensa estar aqui com vocês hoje. Agradeço. Todos nós estamos felizes, não é? E para abrir com chave de ouro, eu sei que o Bonanza preparou algumas coisas aí pra gente conversar hoje. Bora lá. E o capítulo dela é muito interessante, porque ela fala a boca fala, olha que redundância, né? E ela traz os sinais bucais. Não tem problema. Eu não fico parado. Eu percebi. É. É que você tá falando pra cá. Aí tá totalmente sumindo a sua voz. E aqui agora? Não. Eu preciso que você fale pro microfone em si. Aqui? Que você fale de frente pra ele, entendeu? Tá. Então, aqui fica melhor. Beleza? Então tá. De novo, vamos começar ou segue? Vai voltar na parte que você falou, né? Isso. Então tá. Abrir de novo o que você falou. E o interessante é o que você traz nesse capítulo, que é justamente a boca fala, né? E como esses sinais bucais, eles revelam toda a saúde do corpo. E olha que interessante, ela se apresentou que ela é cirurgiã dentista, mas na verdade ela é médica, cirurgiã dentista, ela é odontóloga, e como que tudo isso está correlacionado. Eu queria que você falasse para o nosso público que está ouvindo e todas as pessoas, inclusive os profissionais de saúde, como que você correlaciona os sinais clínicos, né, que está correlacionado com a boca, com tudo que está em volta da boca, com a saúde do todo? Vamos lá. Na verdade, o que a faculdade nos ensina, né, é que um dentista tem que olhar exatamente para dentes, né? A gente é focado nisso, né, nessa faculdade tão tradicional que a gente tem. E após estudar muito, né, e conhecer a USE e algumas pós-graduações nesse sentido, que eu entrei para a integrativa, eu descobri que o conhecimento liberta. E realmente a boca está correlacionada a tudo, né? Hoje não existe fragmentos, até dentro da própria medicina não existe fragmento, né? A cabeça, o ombro, o joelho, a boca, né? Então é tudo uma interligação de tudo. E estudando bastante, entendendo as doenças sistêmicas que começam pela boca, a própria menopausa, gente, é uma coisa impressionante, né? Que eu consigo ver a questão óssea, a questão gengival, eu consigo ver se a paciente está na menopausa ou não, em relação a hormônios. Então, assim, flui muito bem. Hoje é muito mais completo que eu consigo enxergar dentro com um paciente, né, na minha frente ali, em relação aos exames. Então, hoje eu enxergo no todo, né? Um paciente na minha frente é um todo. Então, que eu analiso todas as questões que estão relacionadas à boca e já descobrindo o que está acontecendo dentro do próprio corpo. Então é muito interessante. Isso que a doutora está trazendo, como que isso conecta, é muito importante, porque a gente tem toda uma formação no nosso mundo
ocidental, e a gente desconectou as partes, né? Parece que o ser humano virou uma série de seccionamentos. Mas quando uma odontóloga, uma médica cirurgiã dentista, traz isso em propriedade, nos traz de volta o todo que está na parte, né? Então, desde a medicina chinesa, a toda a parte de referência na orelha, na mão, no rosto, no corpo. Ou seja, nós temos informação de todo o nosso DNA em cada célula, em cada parte, principalmente na acupuntura, né, não é verdade? E como é que você correlaciona, você falou aí sobre os sinais clínicos da menopausa, das pausas, né? Como é que você correlaciona uma leitura dentro desse contexto com o sono? Se aquela pessoa dorme mal, dorme bem, através da boca. Olha, existem vários, né? A gente consegue analisar ali na boca muita coisa. Por exemplo, uma questão do bruxismo, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente normalmente eu só tratava com placa, né? Hoje a gente entende que tem uma relação assim tremenda com a questão do sono, né? Da apneia do sono, do ronco, né? Então hoje a gente entende que a questão suplementação, a questão de orientação, né? Tudo isso a gente consegue entender como é que essa boca está funcionando, como é que esse indivíduo está funcionando através da boca. E a gente, a ciência já vem demonstrando, né, a correlação de cada dente com cada órgão, Sim. com todas as questões que você falou aí do bruxismo, o progratismo, o afastamento, né. Como é que você correlaciona quando você vê uma parte dentária afastada logo na frente? E essa correlação com a emoção, como você correlaciona isso? Ai, doutor, Como que você avalia uma inflamação? Você avaliou a boca e você sentiu que a inflamação é sistêmica? na verdade, hoje eu avalio o todo, no sentido, eu peço os exames todos, eu Uhum, avalio dentro daquele que sem referência laboratorial, uhum, né? A gente analisa a questão toda. E na boca existem sangramentos que muitas vezes não é falta de escovação, não é falta de fio dental, uhum, né? É uma questão sistêmica mesmo, uhum, né? Uma perda óssea muitas vezes não está relacionado à falta, né, de higiene, nada disso. Então hoje a gente correlaciona com muitas doenças sistêmicas que possam estar acontecendo dentro daquele corpo daquele paciente e a gente ajudar a tratar, né, a cuidar do indivíduo ali como um todo mesmo, sempre falando que começa ali na boca, né. Então um sangramento, uma dor gengival, uma periodontite, né, que a gente vê muito acontecer, né, então assim, afastamento, né, igual você falou, um apertamento, um bruxismo, uma menopausa, numa perda óssea, numa osteoporose, numa radiografia panorâmica, a gente tem isso, a gente consegue analisar tudo isso, né. Uma paciente com uma osteoporose que vem de vários profissionais tentando entender, fala: "Doutora, eu passo fio dental, eu escovo, eu faço toda a higiene, eu uso isso, eu uso aquilo", e na verdade já vem, né, e ninguém olhou no todo, ninguém olhou que ali tem um problema instalado ali dentro do corpo, né, que vai, claro, a boca fala com a gente, né, o tempo todo a boca fala. Então Sim. é E Ouvir, né. ouvir, né. ouvir, E ouvir. eu estou imaginando agora que as pessoas que vão estar assistindo esse podcast, e vão estar muitos odontólogos, né, muitos cirurgiões dentistas, eles devem estar perguntando assim: "Como essa colega chegou a esse nível de conhecimento? Como que foi a experiência dela para ela poder fazer essa mudança, né, essa transição? Como que foi na tua vida Vamos isso?" lá. Na verdade, eu cheguei na integrativa através de uma Uhum, dor muito grande, né, eu tive a perda da minha mãe, em seguida eu tive a perda do meu pai, foi menos de um ano ali. E eu entrei numa depressão profunda, né, de engordar muito, cheguei a 93 quilos, não queria sair da cama, mesmo tendo uma filha pequena dependendo de mim, eu comecei fui apresentada à integrativa, e eu comecei a estudar comigo, com o meu próprio corpo,
para entender o que estava acontecendo comigo. Foi em busca, né, para minha melhora. E quando isso começou a acontecer comigo, eu falei: "Gente, isso é maravilhoso", né. Foi uma mudança de vida, uma mudança do estilo de vida. Então eu tomava doutor remédio para acordar, para dormir, para pressão alta, para ansiedade. Hoje eu posso falar que eu não tomo absolutamente nada, nada. Claro, minhas suplementações, minhas vitaminas diárias, isso é uma coisa, né, que não tem como a gente, dentro da integrativa, não entender. Mas, e aí eu cheguei na dor, me curei. Cura é difícil a gente falar, né, eu falo assim, Um processo constante. eu realmente num processo constante ainda, mas eu perdi 25 quilos, eu coloquei o meu corpo em ordem, eu saí de uma depressão, eu entendi como o meu corpo funcionava, e as minhas emoções, né, a minha cabeça, e eu recomendo muito, porque, as pessoas precisam realmente abrir a cabeça para entender o que isso significa. A gente buscar saúde na qualidade de vida, na qualidade do sono, entender como é que anda teu intestino, entender como é que anda a tua boca, as suas emoções, tudo. A USE para mim foi muito importante. Eu já estou na 5ª pós-graduação sobre isso, e recomendo, e assim, eu consegui ter qualidade de vida e dar mais qualidade de vida aos meus pacientes. Com certeza, né, quem chega pertinho não quer mais sair, porque entende como é que funciona, né. Isso é muito bom. E observa o que que ela trouxe, né, então assim, na dor, você procura o caminho de cura, é o caminho de autotransformação, né, é o caminho de você curar-se para virar um curador. E lá na USE a gente costuma falar assim, não tenha medo de falar em cura, não tenha medo de falar em autocura, porque o papel do profissional da saúde é ser guia. E quando você é um guia, você mostra o caminho. Sim. Tem um provérbio, tem umas frases lá no meu livro, né, que fala assim, Cristo falava, quem cura é a sua fé. Essa fé, eu sou o caminho para Deus, mas, você precisa acreditar em você e confiar em Deus. E você pegou esse caminho, né. E no caos, onde acontece a dor, é que se abre o portal, um portal de soluções, né. E aí você trouxe a esse caminho de autocura para guiar e curar o outro. Na homeopatia, a gente não tem nenhum medo de falar de cura, porque cura vem de curare, do latim. E curare significa quando você melhora um sintoma, você propiciou a cura. Na nossa, convenção ortodoxa, né, convencional, é meio que a gente não pode, é proibido de falar de cura, que parece que você está vendendo milagre, né, e as pessoas não acreditam no milagre ou acreditam, e quando um profissional da saúde fala em cura ou fala no milagre, parece que ele não está sendo científico, e aí por isso que a gente não é proibido, não é permitido que a gente fale em cura, mas se o paciente não acreditar em você, se a gente não passar a esperança, o que que ele está fazendo ali, não é verdade? Com certeza. Então, eu oriento a todos os profissionais de saúde, leia esse livro, esse capítulo que você traz, e que pode falar de cura sim, passa esperança para os pacientes sim, porque metade da cura é a vontade de ser curado, e o acreditar faz toda a diferença, e vai um passo além, não é só acreditar. Ela que é literária e escritora sabe que quando a gente coloca o prefixo "a" na frente significa "não acredito", ou "eu acredito a alguém", e quando a gente muda esse contexto a gente fala eu acredito", não é verdade? Então isso passa a ser uma outra transformação. Traz para mim quando você integrou esse olhar sistêmico, de tudo isso que você traz, e como que você, consegue manter esse olhar sistêmico sem ultrapassar, as questões do seu conselho de classe, que essa é uma preocupação de todos os profissionais. O ato, né, o ato do odontólogo, o ato do profissional da saúde, o ato médico. Como é que você controla essa interface, respeitando o conselho e todas essas questões? Na verdade hoje o odontólogo, hoje não, acho que há algum tempo, mas abriu muito, né, essa questão da gente poder prescrever muita coisa, né, Uhum. integrar muita coisa. Mas é claro, a gente trabalha muito com a questão
integrativa mesmo. Então, a gente integra dentro da nossa própria equipe. Então, hoje eu trabalho com uma nutricionista, que é maravilhosa, a gente trabalha com médicos, né, que a gente possa indicar, entender. Ali dentro da minha área, a gente vai analisando o que é preciso ser feito, claro, né, como odontóloga, né, então tenho muita coisa a fazer ali, mas quando há necessidade, existem essas indicações, com certeza. A gente trabalha em equipe, né, isso é importante, a gente integra todo mundo, todos os profissionais que necessitam ali naquele caso, para a gente poder, cada um fazer bonitinho o que tem que ser feito. Cada Né? um no seu cada qual, Cada um né? no seu cada É qual. verdade. E quanto é importante, você falou aí sobre as emoções. E a gente não pode esquecer que aquela pessoa é seccionada ou é fragmentada. É claro, quando você vai falar sobre o psi, sobre a psicologia, a pessoa apropriada é um psicólogo, Sim, um psicoterapeuta, um terapeuta, ok? Mas eu defendo, e isso vocês sabem disso como diretor acadêmico, que todo profissional de saúde tem que se tornar um terapeuta. Porque ele precisa saber escutar, ele precisa saber, ele precisa sentir, entender as emoções, as sensações, os sentimentos, porque isso muda tudo, sim. né? Inclusive o rapport. Você consegue trazer um caso clínico de uma experiência assim que você pode falar? Casos, eu acho que são vários casos que eu tenho ali, até de sucesso, eu costumo falar. Mas um que me marcou bastante, uma paciente de 50 a mais me procurou, já na menopausa, analisei a boca, os exames, entendi como é que estava funcionando ali, e ela veio com de um outro profissional, indicado de um outro profissional, mas com O não é o chip, implante? o implante Eles chamam de hormonal, chip, que né? eles chamam Mas de é um implante, chip, né? né, e que não existe, né. E voltando a menstruar, a ter muita cólica, a coisas assim que ela não estava mais acostumada com isso, e eu resolvendo ali até a questão junto com a boca mesmo, a questão hormonal, bonitinho, a gente conseguiu melhorar essa paciente, assim, esperar aquilo fazer aquele efeito, aquela coisa toda, e realmente ela ficou maravilhada, se sentindo muito bem em relação a tudo. Então hoje eu falo, vem a família toda, vem ela, vem o marido, vem o filho, a gente consegue, ajudar muita gente, né, com esse conhecimento, que é o que eu falo, a gente não estuda pouco, a gente estuda muito e, assim, várias coisas, né, doutor, é um corpo no todo, né, e tudo eu falo que está relacionado a realmente a boca, eu consigo analisar tudo ali pela boca. Então esse foi um caso que me marcou, mas tiveram outros de apneia, de bruxismo, são casos e casos que depois a gente dá para enumerar o que a gente consegue fazer ali. É muito bom viver todas essas experiências e principalmente ajudar toda uma família, né? Porque isso é o Exato, poder esse da é o poder. integração. É. E agora, já caminhando para o final, eu gostaria que tanto Bonanza deixasse uma mensagem final e você também, Larissa. Vamos lá, o que eu gostaria de falar é que eu me sinto muito realizada, tá, eu tô muito feliz. Eu estava meio desgostosa até com a minha profissão ali, e quando eu descobri tudo isso, eu realmente, me apaixonei pela USE, me apaixonei por tudo que eu tô vivendo, e deixar uma mensagem clara que, assim, toda a saúde ali começa pela boca, né, e que hoje não existe, hoje não, nunca existiu, mas eu falo e costumo falar que a boca, não há uma boca separada do corpo, e não há um corpo separado da boca. Então é integral, gente, o paciente, a gente tem que olhar o integral do paciente. Então a minha mensagem é que se cuidem, procurem, se valorizem, né, porque eu acho que a saúde sempre em primeiro lugar, a gente tem que ter saúde para qualquer coisa. Muito bom. Então, o que a gente viu aqui é que conseguimos finalizar que o maior erro de um profissional é tratar a boca sem entender quem está por trás da boca, né? Quantas Exato. sensações, quantas emoções, quantas questões que estão associadas. E a gente começa a ver que a boca revela o que o corpo não consegue falar, não é verdade? Exatamente. E Larissa, ontem a gente teve o lançamento do livro, né, e para mim foi o Portal Origem 58 e foi o presente de aniversário que o universo me deu junto com todos vocês. E eu quero e junto disso veio o portal dos prescritores magistrais. E tudo que você trouxe aqui, também nesse livro, precisa ir além. Então eu quero te convidar
para dentro desse raciocínio de construir de forma individualizada, personalizada, fazer parte desse movimento, trazer o seu capítulo para um livro autoral, porque, como você falou aqui, tem muita coisa para que as pessoas cheguem, e lhe convidar para uma aula no portal de prescritores magistrais, e eu sugiro que a aula possa ser A Boca como Mapa Sistêmico, Sinais que Antecedem a Prescrição. Convite aceito, doutor. Convite bom. aceito, gratidão. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês aqui hoje, foi muito importante. E como você já me conhece, sabe que eu gosto de deixar uma mensagem final. E para mim, essa conversa foi muito importante para que você olhe para si mesmo como ser integral. Você não é só uma boca, você não é só um braço, você não é só uma perna. Você é você. E quanto antes você se olhar dessa forma, melhor para todo o seu corpo, para toda a sua vida. Eu me despeço aqui, mas o Bonanza vai conseguir continuar aí com você nos próximos episódios com vários profissionais da USI. Então, esperamos que você continue por aí também.